Voltemos, voltemos. Bom, meus queridos, bora lá, então. Deixa aqui... Deixa eu só lembrar umas coisinhas aqui para vocês, meninos. Eu acho que está tudo certo. Saudade de uma geladeira de fundo. Não, agora tem coisa muito mais interessante. Tem um macaco. Tem CDs, tem um café, tem um livro de cinema, tem as fotos da minha família. Mas você não pode ter um macaco e uma geladeira. Ou você tem um macaco ou uma geladeira. Não tem como ter um cenário com macaco e geladeira. O macaco não tem nome ainda. Coloca o macaco na geladeira, dentro, né? Mostra os CDs que você tem. Vou ficar aqui até amanhã, porque ainda tem, além daquele ali, ainda tem aqueles ali, ainda tem esses aqui atrás. Vamos ficar vendo CD até quinta-feira. Se for um... Sou macaco e gosto de sorvete. Oh, meu Deus do céu. Bom, gente, me conta o seguinte. Eu cheguei a passar para vocês um vídeo sobre o J.D. Salinger, sobre o autor de Apanhador no Campo de Centeio e sobre o próprio Apanhador no Campo de Centeio. Cheguei a passar isso para vocês? Não, né? Então, beleza. Então, vamos lá. É um videozinho de uns 7 minutos, que é bem bacana, faz um resumo bacana, né, da vida do J.D. Salinger, certo? E do impacto de O Apanhador no Campo de Centeio na cultura pop, na cultura, né, na cultura, né, ocidental, tá certo? Tchá, tchá, tchá. Tem livros também. Por exemplo, ali em cima, essa parte aqui de cima, que não dá para ver direito, é só livro. Do outro lado aqui tem uma coisa que é só livro também. Vou fazer até um tour. Peraí, vem cá. Vamos de tour. Aqui estão os livros que eu estou lendo agora, né? Os livros que eu vou terminar de ler até agora. Certo? Aí aqui dentro estão os livros de 1920, de 2021 e os que eu li esse ano, mas está muito bagunçado, não vou mostrar. Certo. Então tem livro também. Na casa da minha mãe tem mais uma estante minha só de livro também. Certo? Olha quem está aqui! Ai, ai, ai. Pronto, vira a geladeira. Quantos livros eu já li, mas eu não faço ideia. Você falando esse ano? Só se fosse esse ano, eu te falo. Esse ano eu estou lendo o 21º. Volto para uma aula dentro da geladeira. Obrigado. Esquilos congelam, viu? Ai, gente, como é que eu faço? Só buscar o Roberto. Só se eu buscar o Roberto de manhã na segunda-feira. Vou ver se eu consigo. Picolé de esquilos. Ai, ai. Então vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui esse videozinho. Esquilos da Era do Gelo, é verdade. Então vamos lá. Eu vou, à medida que eu vou parando para fazer alguns comentários, tá certo? Só que aí eu vou deixar
eu pauso, mas aí não vou aparecer. Vai aparecer só minha voz para fazer alguns comentários que eu acho que vão ser legais de você sacar. Você leu quantos esse ano, Gabriel? Tá fazendo as contas? Mas assim, eu além de ler os livros que eu passo para vocês, eu faço as minhas. Eu leio mais para fora, né, da escola do que para a escola, então é muita coisa mesmo. E eu ainda não estou satisfeito, tenho li mais uns 6, 14 em 2 anos. Olha, mas assim, não é muita coisa, não. Mas, sinceramente, para a idade de vocês, e para a geração de vocês, que infelizmente tem tão pouco hábito de leitura, 14 livros em 2 anos, não tá ruim, não. Não está ruim, não. Mas pode melhorar, podemos melhorar. Vamos lá. Então vamos, gente. Tá. Chance. Dizem que a melhor forma de se conhecer um autor é através de sua obra. Talvez ninguém tenha levado isso tão a sério quanto J.D. Salinger, o recluso autor de O Apanhador no Campo de Centeio. Na manhã de 27 de janeiro de 2010, uma notícia que começava a circular pelo mundo surpreendeu muita gente. Ué, mas Salinger ainda estava vivo? Sim, bem vivo e lúcido aos 91 anos de idade. O escritor passou um terço de sua vida tentando conquistar o mercado literário e os outros 2 terços tentando se esconder dele. O Apanhador no Campo de Centeio, primeiro romance escrito por Jerome David Salinger, Primeiro e único, tá? Porque ele escreveu Fran e Zoe, que não é um romance, é uma novela, é quase que um conto maior, e escreveu outros contos, né, que estão num livro chamado 9 Histórias, mas romance foi o único, foi A Paixão do Campo Centeio, primeiro e único. foi lançado em 16 de julho de 1951. A história é bastante simples. O adolescente Holden Caulfield, reprovado em todas as matérias, exceto inglês, é expulso do colégio Pensey e sai para dar uma volta por Nova York. A ação inteira do livro se passa em um curto espaço de tempo, apenas 3 dias, e é o carisma de seu protagonista e sua narração ranzinza em primeira pessoa que encanta os leitores. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como eu passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas, para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, esse negócio me chateia. E, além disso, meus pais teriam um troço se eu contasse qualquer coisa íntima sobre eles. Salinger nutria um desprezo profundo por romances falsos, mistificadores e fúteis, e os criticava sem dó nem piedade. Essa coisa do romance falso, uma coisa que é interessante colocar é a seguinte, meninos. Para quem leu a, a edição amarela, ou a roxa, ou a cinza igual a minha, vai aparecer lá uma palavra, muitas vezes, vai aparecer sacana e vai aparecer falso. É a palavra phone, que no original vai ser usado phone, né, que significa fajuto, falso. Na edição nova, que é a que tem o cavalo, certo? Vai aparecer fajuto algumas vezes, né, várias vezes. Por quê? Essa é uma característica do Holden, ele não gostava de nada que ele considerasse que não fosse verdadeiro, e é uma característica do Salinger. Então, essa coisa dele, por exemplo, do Holden não gostar de cinema, porque ele acha que as pessoas atuam e se acham boas demais, e em vez de usar, de serem, de mostrarem o talento delas, elas querem só aplauso, certo? Isso é uma coisa que o próprio Salinger compartilhava, sabe? E aí, então, ele escrevia, né, as resenhas e ele detonava determinados livros que ele considerava que eram falsos, que eram, né, por exemplo, que eram idealizadores, por exemplo, né? Então, olha só o exemplo que ele vai dar aqui.
Numa ocasião, em sua coluna no Jornal da Universidade, onde fazia longas e sarcásticas resenhas, saiu atacando a escritora Margaret Mitchell. Pelo bem de Hollywood, seria bom se a autora de O Vento Levou reescrevesse o romance, dando à senhorita Scarlett O'Hara um olho um pouco vesgo, um dente cariado ou um sapato tamanho 42. Ou seja, pelo bem de Hollywood, seria bom se, né, a Scarlett O'Hara, a heroína de O Vento Levou, né, provavelmente o filme mais importante do cinema hollywoodiano, se ela fosse menos idealizada, porque ela é, no livro e no filme, belíssima, belíssima. Então, ele fala, bota um defeito nessa mulher para ser uma coisa mais realista, né? Ele vai chamar de falsa essas coisas idealizadas, românticas demais, né? Não precisava ser nenhum gênio para identificar traços autobiográficos de Salinger no protagonista de seu romance. Holden não poupava ninguém, mas, simultaneamente à sua metralhadora verborrágica, ele demonstrava um carinho e uma ternura tão grandes, principalmente por Phoebe, sua irmãzinha mais nova, que emociona os leitores. O livro rapidamente se tornou um best-seller. Em 2 meses já estava em sua 8ª reimpressão e permaneceu na lista dos mais vendidos por 36 semanas consecutivas. E até hoje ele todo ano, ele fica entre os 200 livros mais vendidos do mundo, todo ano, desde 1951. Mas a crítica ficou dividida. Para o New York Times, era um romance de estreia com um brilho incomum. Para os outros veículos, era um livro imoral, com um linguajar chulo que usava o nome de Deus em vão e trazia referências a sexo casual e prostituição. Ou seja, a sociedade mais conservadora, que sempre se apega às mesmas coisas, né? Falando essas coisas a respeito do apanhador do Campo Centeio, enquanto que pessoas um pouco mais liberais, um pouco mais, né, um pouco mais de visão para o futuro, olhavam para o apanhador e falavam, cara, existe algo muito interessante, muito novo aqui. Não demorou muito até que os professores mais conservadores banissem o apanhador no campo de centeio de suas salas de aula, para não estimular a rebeldia juvenil. O impacto do livro na sociedade norte-americana e na cultura pop foi incalculável. Salinger se tornou uma espécie de guru da contracultura para toda uma geração. Muitos tentaram adaptar a história para o cinema, mas Salinger jamais liberou seus direitos autorais, o que acabou gerando milhares de filmes não oficiais baseados na história. Bom, essa figura que está desenhada aí, gente, é o James Dean. Né? O James Dean, ele foi talvez o grande ícone, junto com Elvis Presley, Marilyn Monroe, né, da juventude, quando essa voz começa a surgir. Esse filme, Juventude Transviada, que em inglês... alguém coloca no chat aí para mim se eu já comentei desse James Dean e desse filme Juventude Transviada. Não, né? Então tá. Tá, beleza. Tadadá. Scarlett já é muito sofrida. Vamos tentar uns dois. Engraçado que o Holden fala, tipo, a pessoa pode ser foda no que faz, mas se ela sabe disso, ela perde a graça. Ela fica falsa, né? Exatamente. Coitada de viver ali. De que sala que é essa aluna? Segundo A. Ah, tá, vou olhar. Tá. Ah, tá. Aí você me fala depois, ou como é que faz? Eu vou... Vai. Onde é que eu vou falar isso para você, hein, Vani? Me manda mensagem. Eu não tenho... Então, você... Se eu não tiver seu número aqui, eu mando para o Ítalo e ele te passa. Quer meu celular? Os meninos têm meu celular. Você quer ele? Quero. É da escola. Hã? 981. Da escola é 98181. 98181? 8249. 8249. Tá, 8249, né? Beleza. Tá, te mando Você acabar me a fala. aula que eu olho e te falo. Tá joia. Obrigada, viu? Ok. Então, meninos, olha só.
O James Dean, ele era essa figura, tem até uma coisa muito interessante, porque assim, esse filme, Juventude Transviada, se chama, em inglês, Rebel Without a Cause, certo? Ou seja, rebelde sem causa, que é a forma como essa geração ficou conhecida, os rebeldes sem causa. Por que rebelde sem causa? Porque eram aqueles jovens que estavam começando a ganhar voz dentro de casa, ia mostrar as suas inseguranças, os seus medos, os seus desejos, a se rebelar contra os pais, a ter opiniões divergentes em relação aos pais, e para os pais isso era completamente um absurdo, porque, tipo assim, gente, o menino tem tudo, o menino tem uma casa, tem família, tem os trem, tudo, e tá aí se rebelando por causa de quê? Mas por quê? Porque esses jovens queriam, além de tudo, uma autonomia, uma identidade individual, certo? Então, quando vem o Rebelde Sem Causa, certo? Todo mundo entendeu que o personagem do James Dean era uma tentativa de levar Holden Caulfield para o cinema. Tanto que existe uma dica interessante. O Holden tem o chapéu vermelho de caça dele, né? O personagem do James Dean usa essa jaqueta, que é uma jaqueta vermelha, da cor do chapéu do Holden Caulfield, tá certo? E que também vai ser exatamente um filme que vai falar dessas angústias dos adolescentes. Ou seja, era uma imitação, já que não podia fazer, né, um filme baseado no livro, porque o Salinger não deixava, certo? As coisas foram muito mais malucas ainda porque James Dean estava se tornando um grande nome do cinema na época, ele tinha 24 anos de idade, ele tinha lançado 2 filmes em um ano e ele estava indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por Assim Caminha a Humanidade, enquanto isso estava filmando Rebelde Sem Causa, e logo depois que ele filmou Rebelde Sem Causa, ele já um astro, todo mundo esperando para ver Rebelde Sem Causa no cinema, ele foi e morreu num acidente com o carro dele, o Porsche que ele tinha comprado, certo? Aos 24 anos de idade. Então as pessoas foram assistir a Rebelde Sem Causa quase como se fosse assim, um ato religioso, assim, sabe? O cara virou um mito, né? Virou um mito. O símbolo máximo da juventude na cultura pop norte-americana, né? É o James Dean, numa interpretação, né, inspirada no Holden Caulfield. Agora, enfim. Anos mais tarde, quando Salinger já havia se tornado a pessoa reclusa que seria pelo resto da vida, um caso chocou o mundo e levantou uma nova polêmica em torno do livro. Na noite de 8 de dezembro de 1980, milhões de americanos acompanhavam a final do Super Bowl pela televisão quando a transmissão do jogo foi interrompida para uma notícia urgente. John Lennon, um dos Beatles, o maior fenômeno musical de todos os tempos, havia sido morto a tiros na frente de sua casa em Nova York. Together we have grown. We have grown. O autor dos disparos, Mark David Chapman, era um fã mentalmente perturbado. Aos 25 anos de idade, estava disposto a matar seu próprio ídolo para alcançar a fama. Chapman sentou-se friamente ao lado do corpo e abriu o livro que havia levado, como se nada estivesse acontecendo. O livro era O Apanhador no Campo de Centeio. Quando a polícia finalmente chegou para prendê-lo, ele declarou: "Tenho certeza que grande parte de mim é Holden Caulfield, e a outra parte só pode ser o diabo." O que isso queria dizer, ninguém sabe, mas muitos passaram a condenar a obra de Salinger como a grande culpada pelo assassinato de uma pessoa tão querida. É aquele negócio, né, gente? Se o menino joga videogame violento e aí ele faz massacre na escola, a gente sempre precisa da explicação mais simples, né? É culpar o videogame. A culpa não é da educação familiar, a culpa não é dos problemas que o menino mesmo tem, a culpa é do videogame. É mais fácil botar a culpa nisso aí. Aí eu fico imaginando, né? Milhões e milhões de pessoas jogam aquele videogame e não saem atirando em ninguém. Então o problema está no videogame ou nessa pessoa, ou na formação e na educação familiar que ela teve. Eis a questão, né? Mesma coisa com o livro. Vamos botar a culpa no livro, pelo sujeito maluco ter matado o John Lennon.
Eu comentei com vocês que isso virou um filme. Eu contei a história do Mark Chapman na aula passada, eu me lembro disso, certo? Mas eu contei que isso virou um filme. Não, né? Tá. Ok. Fizeram um filme, gente. Infelizmente, o filme não é tão interessante quanto ele poderia ser, mas ele até teve uma certa repercussão mais cult, assim. Até porque quem fez o Chapman no filme é o Jared Leto, né? Jared Leto do 30 Seconds to Mars, ator, né? Que é do Olho Azul, ganhou o Oscar, né? Fazendo uma travesti no Clube de Compras Dallas. É, e o Jared Leto, ele faz o Mark Chapman, ele engordou para fazer o Mark Chapman. E uma coisa interessante, porque nesse filme vai mostrar essa suposta influência do Apanhador no Campo de Centeio. Tanto que, né, o Apanhador no Campo de Centeio tem 26 capítulos, né? Tem 26 capítulos e o filme se chama Capítulo 27. Certo? Depois vocês procurem. Vale a pena ver. O que só fez aumentar o coro dos que amaldiçoavam o livro. A aversão de Salinger à fama o levou a se trancar em sua casa em New Hampshire, onde ficou até os seus últimos dias de vida. Diferente de outro mito da época, Jack Kerouac, o autor de On the Road, Salinger não terminou seus dias de forma decadente. Simplesmente recolheu-se e deixou que o tempo fizesse seu trabalho. Em 1961, a revista Time estampou o retrato de Salinger em sua capa. Para qualquer pessoa daquela época, isso seria motivo máximo de orgulho e reconhecimento. Mas ele, que não publicava nenhuma foto sua junto aos seus livros, odiou, é claro. Salinger certamente ficaria brabo ao ver que estampou seu rosto aqui. Mas seu rosto já não lhe pertence mais. Virou estrela, que é o que a morte faz com algumas pessoas. Is too special. O tempo escolheu consagrá-lo. Let's take a chance and fly away. Alone. Banir livros, como sistema autoritário, condena pensamento. Né? Me lembra muito essa coisa de banir livros, sempre me lembra estados autoritários mesmo, como vocês estão colocando aí, né, gente? Isso aí sempre vai remeter a um caso clássico, 1933, né, a fogueira que o Partido Nazista vai fazer dos livros que vão ser considerados Por que com algumas pessoas? Porque algumas pessoas viram célebres, né? Outras nem tanto. Algumas vão para a história, né? O rosto dessas pessoas não pertence mais somente a elas, né? Porque elas têm uma importância, uma relevância tão grande que elas não são nem donas mais nem da imagem delas ou da obra delas, né? Questão dos livros cubistas proibidos em não. Não. Então, por exemplo, vamos lá. Não, mas assim, né, eu não gosto nenhuma dessas histórias de queimar livros. Mas você vai ter, né, a questão da fogueira nazista, né, que vai ser um caso clássico disso aí. Agora, que inclusive vai ser resgatada, né, para o imaginário popular no livro A Menina que Roubava Livros, né? A Liesel, que é a personagem principal, que eu acho que o segundo livro que ela vai roubar vai ser exatamente de uma fogueira, né? Vai ser de uma fogueira, dessas fogueiras que os nazistas faziam para queimar os livros que eram considerados subversivos ou prejudiciais de alguma maneira, certo? Agora, gente, isso é uma característica de essa censura, né? Ou seja, toda forma de censura, ela é, de certa forma, né, uma queima das ideias, do pensamento divergente, né? Exatamente com a intenção de quê? De não deixar as pessoas pensarem, de não deixar as pessoas questionarem. Por quê? Porque eu sou autoritário, eu não quero sair do poder.
Eu não entendo a ideia da dinâmica do poder, né, da alternância de poder como alguma coisa bacana. Por quê? Porque eu sou autoritário, porque eu sou imaturo, porque eu sou, né, porque eu sou Donald Trump, né? É basicamente isso. Então, e assim, né? Isso nós não estamos falando nem de uma ditadura, né, Donald Trump. Estamos falando só de uma pessoa autoritária mesmo, imbecil, imatura, né? Menino que não quer largar a bola, essas coisas todas. Agora, você tem isso em outras situações, né? O governo cubano, na época do que deveria ter sido uma revolução, ter se tornado, e foi uma revolução cultural, mas que trouxe, na verdade, um imenso isolamento para Cuba, inclusive, não só economicamente, mas ideologicamente, certo? Também, você não podia. As liberdades individuais eram proibidas, as liberdades de expressão eram proibidas, certo? Então, também era um autoritarismo danado, certo? E no Brasil também, né? Você tinha a censura, você tinha o doicode, você tinha peças, músicas, filmes que eram censurados, ou que chegavam ao público totalmente cortados pela censura, certo? Ou músicas que tinham que mudar a letra para poder ser vinculadas nas rádios, né? Chico Buarque fez isso inúmeras vezes, e muitas vezes ele fez isso de forma extremamente irônica, meio que para rir na cara da censura querendo que o público dele, que era um grande público, entendesse que ele mudou aquilo para aquela coisa completamente sem sentido, porque ele foi censurado. Numa música chamada A Volta do Malandro, certo? Ele vai... E sempre as mesmas coisas, né? Está tentando contra o país, contra a pátria, contra a família, contra Deus, contra sempre as mesmas coisas. Contra a moral, contra os bons costumes. E aí tem uma hora que na letra que a voz, né? É, acorda, amor, eu tive um pensamento agora, sei que todo tinha gente lá fora, chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão. A volta do malandro, ele vai falar, né? O malandro tá de boa, né? Aí grita, puta que o pariu. Era a frase. E o Chico Buarque, ele colocou isso porque ele sabia que o trem ia ser censurado, porque esses caras eles eram muito mais inteligentes, né, do que os censores deles. Então, e aí isso era uma provocação. Obviamente, falar que ele tinha que tirar aquilo, que esse tipo de xingamento, coisa absurda, tal, não sei o quê. E aí ele trocou, puta que pariu, para ponte que o partiu. O povo, na hora que foi ver aqui, falou, gente, aquilo era o próprio Chico Buarque comentando o absurdo da interferência do Estado no processo artístico. Sabe? Vou colocar uma coisa bem absurda para todo mundo entender o que foi que eu escrevi, né? E colocar essa coisa absurda para que todo mundo saiba, ó, fui censurado. Olha o que eu coloquei aqui. Só que eu vou brincar, já que eu fui censurado, deixa eu brincar e colocar uma coisa que não tem absolutamente nenhum sentido, certo? Que aí vão, né? Quem me ouve vai entender o recado. Tá certo? E aí você fala, Raul, mas não vejo poesia nenhuma em falar o malandro grita puta que pariu. Você não precisa gostar, não, meu bem. A pessoa tem que ter liberdade de expressão. Ela não tá ofendendo ninguém. Está ofendendo quem? Os seus ouvidos virgens? Só você não ouvir. Vai ouvir. O que você gosta de ouvir? Tipo as receitas de bolo de cenoura nos jornais censurados. Isso é muito legal, né? Tipo, tinha lá um artigo, alguma coisa que era para ser publicada naquele dia, a censura ia, tirava, e aí no lugar eles colocavam uma receita de bolo de cenoura, um negócio e tal, que era um indício, né, público, que obviamente sabia, né, que lia essas publicações, que se informava, que tinha um posicionamento político, olhava para essas coisas e falava, lá, olha a censura, certo? O que era para estar aqui, nessa coluna, nesse espaço, né? Então, quer dizer, é uma tendência, né? E assim, e no caso dos Estados Unidos, com o apanhador no Campo Centeio, foi a mesmíssima coisa, né? Fizeram essa a América profunda, né? As cidades do interior,
as cidades pequenas, as cidades mais conservadoras, mais religiosas, né? Mas a América Profunda tinha muito problema com esse livro, certo? E aí, uma curiosidade, meninos, para a gente, né, finalizar, tem uma coisinha que, assim, eu tô... Raul, existe alguma obra hoje que você acredite, uma obra mais recente, mais para a nossa geração, que você acredite que também seja super inspirada pelo Apanhador no Campo de Centeio e que tenha essa intenção de dar uma voz ao adolescente e tal, mas assim, dentro de uma perspectiva mais para a virada para o século XXI? Tem, gente. Tem um livro barra filme. Gustavo Vieira já falou ali, que é, inclusive, né, esse aqui que está na minha... As vantagens de ser invisível. Né? As vantagens de ser invisível é um filme barra livro, e ali é interessante observar, porque o livro e o filme são muito parecidos, certo? Porque o livro é do Stephen Chomsky, que é exatamente o diretor do livro, do filme também, certo? Então, o tipo de reflexão que você tem nas vantagens de ser invisível é uma reflexão muito inspirada nas reflexões que você tem no Apanhador no Campo de Centeio. Né? A figura do Charlie, né? Aquele menino meio que solitário, tímido e tudo mais, e que pensa sobre a sua condição na vida, a sua posição na vida, os seus sonhos, os seus sentimentos, né? Isso é muito uma narrativa que evoca o Apanhador no Campo de Centeio. Tá certo? E que tem esse caráter existencial também, como tem, né, o Apanhador do Campo de Centeio. Meninos, agora... Entre gerações por causa da literatura. Pois é, você viu que não deu tempo? Eu comecei falando ali do começo desse trabalho todo, aí veio com James Dean, com tal, e aí depois você tem, né, toda uma progressão desse pensamento, né? Por quê? O que a gente tem? Nos anos 50, gente, nós temos, sim, né, esses indícios iniciais, né, de um pensamento do jovem representar uma contracultura, né, um tipo de posicionamento, de ideia, de sentimento, de opinião, que vai contra o sistema. E, como eu disse para vocês, muita gente coloca o Apanhador no Campo de Centeio como sendo a primeira obra que representa esse tipo de reflexão. Depois você vai falaram aí de um cara chamado Jack Kerouac, que você vai ter a chamada geração Beat. A geração Beat vai ser uma geração de jovens escritores, poetas e artistas norte-americanos que vão meio que jogar essa ideia de que você tem que chutar o pau da barraca para você buscar você mesmo. E muitas vezes esse chutar o pau da barraca e buscar você mesmo significa você ir para a estrada. É aí que vai surgir a ideia do on the road, a ideia do você fazer jornadas que sejam, na verdade, jornadas mais existenciais do que realmente jornadas geográficas. Tanto que o Jack Kerouac lança, nos anos 50, o livro On the Road, né? Em português, Pé na Estrada, que vai exatamente contar, né, essa história desses jovens que vão, né, vão sair por aí pela estrada em busca de o quê? Sonhos, de ideias, de um lugar para si mesmos no mundo e em busca de si mesmos também, né? Então, isso já foi, quer dizer, né? On the Road já é um filhote do Apanhador no Campo de Centeio. No cinema, Rebelde Sem Causa é outro filhote do Apanhador no Campo de Centeio. E ali você tem essa constituição da voz do jovem e de uma voz que não é uma voz que faz coro com os idosos. É uma voz dissonante do pai e da mãe. E se é dissonante do pai e da mãe, o pai e a mãe representam o sistema, representam as regras, representam as normas, os comportamentos corretos e etc., os limites. Se eu construo uma identidade jovem nos anos 50, que vai ser uma identidade dissonante, divergente dessa voz que o pai e a mãe representam,
Isso vai crescendo até chegar nos anos 60, e aí sim você vai ter explosão. O mundo vai dar para os jovens, gente, nos anos 60, todas as armas que os jovens precisavam para transformar essa voz que eles adquiriram nos anos 50 numa voz para mudar o mundo. Né? No Brasil e em muitos países da América Latina, a ditadura militar. Nos Estados Unidos, guerra do Vietnã e as leis de segregação, principalmente contra os negros, que ainda persistiam. Certo? Na Europa, você tem a influência no leste europeu, os países que não suportam mais a opressão da União Soviética. Na França, os cortes na educação. E aí isso tudo vai culminar, gente, em 2 anos que são provavelmente 2 dos anos mais importantes do século XX, particularmente o ano de 1968. O ano de 1968 vai ser o ano que no Brasil vai ser o nosso último ano de uma ditadura mais branda, que é, de acordo com o Hélio Gaspari, é a ditadura envergonhada, porque depois ela vai ser escancarada, né? E depois derrotada. A ditadura, porque era o Costa e Silva, o presidente do Brasil, e o Costa e Silva não era exatamente um militar radical, radical desses que vão tomar o poder e tomar todo mundo, e matar todo mundo, e desaparecer com todo mundo. Não, ele não era assim. Só que a convulsão social, por vivermos num estado, né, de autoritarismo, em que peças eram proibidas, né, em que artigos de jornal eram proibidos e tal, isso, quer dizer, ninguém queria aceitar isso, gente. Ninguém queria aceitar isso. E, particularmente, os jovens, os estudantes não queriam aceitar isso. 1968 é o ano da passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Certo? Mas é o ano da morte, do assassinato pela polícia do estudante Edson Luiz, que vai causar uma comoção no Rio de Janeiro, como poucas coisas, né, causaram até hoje. E no final do ano, diante de toda essa convulsão social, e pressionado por tudo quanto é a ala radical dos militares, o Costa e Silva vai assinar o AI-5. E aí a gente vai para o buraco, né? Os chamados anos de chumbo. Mas houve toda essa convulsão, e aí você vai ter esses jovens que podiam se manifestar e ir para as ruas, não podendo mais fazer isso. Mas fazendo isso o quê? Muitas vezes em resistência, muitas vezes até em grupos armados, que aí você vai ter os radicais. Já que eu não posso falar ao vivo, livre, nós vamos derrubar essa porra dessa ditadura na base da arma. Tá certo? Peraí, tira a diferença do pensamento, não. Mas a voz é para que nas artes de antigamente mostrava que heróis específicos como os protagonistas do mundo, que nossa geração arte nos ensinou a ser protagonista independentemente de tudo. Existe uma diferença muito grande, né, no conceito de protagonismo hoje, né? É um conceito muito mais aberto, muito mais amplo, muito mais inclusivo, muito mais representativo. Então, sim, acho que tem a ver. Tem a ver com esses processos de idealização também, né? Então, meninos, quer dizer, e isso lá nos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã e tudo mais, acho que não sei se cheguei a comentar com vocês, um filme que é um dos favoritos para o Oscar agora, está na Netflix, chamado Os Sete de Chicago. A história se passa exatamente em 1968, certo? Depois vocês vejam. Então, quer dizer, esse momento vai ser um momento de quê? Um momento do jovem querendo mudar o mundo, tá certo? Que é um momento de contracultura. E nesse aspecto você vai ter o apanhador no campo de centeio visto, né, como um dos grandes pioneiros, um dos grandes precursores ao dar voz, né, para esse jovem que depois, nas décadas seguintes, vai se transformar nessa voz de transformação no mundo. Para finalizar, prometo que é só um minuto, tem uma coisa que me deixou assim, que eu comprei isso aqui, que eu achei, né, nem sabia da existência disso aqui, e eu tô segurando para ver se eu vou ler ou se eu não vou. Eu estou pensando, mas eu acho que eu vou, porque eu amo tanto o Apanhador no Campo de Centeio que eu quero ver o que vai acontecer. Um sujeito chamado Frederick Coulting desrespeitou tudo que você puder imaginar em relação às vontades do J.D. Salinger
né, em relação a manter o livro para sendo apenas o livro no imaginário das pessoas e tudo mais, que ele escreveu, você viu, né, Gustavo? Né? Que ele escreveu este livro aqui, e eu achei isso, eu falei, gente, eu tenho que ter. Olha aqui. 60 anos depois, do outro lado do campo de centeio. Ou seja, do outro lado do campo de centeio, o campo de centeio é a infância, certo? O outro lado do campo de centeio seria a velhice, seria Holden velho. E aí, então, vai ser uma história que vai pegar o mesmo formato de O Apanhador no Campo de Centeio, só que com Holden idoso. Certo? Eu não tenho como não ficar curioso com isso aqui, então eu vou acabar tendo que ler. Certo? Mas, assim, ideologicamente, isso é um desrespeito ao Salinger, né? Ou pelo menos à obra do Salinger, porque o cara até se justifica falando da liberdade, né? Sim, que ele não quis, ele não, na verdade, o Apanhador do Campo de Centeio é o livro favorito dele, e que esse livro dele aqui é mais um exercício de divagação do que com a pretensão de ser uma continuação de Apanhador do Campo de Centeio, que ninguém conseguiria fazer uma... Né, tá lá. Mas, enfim, o fato é que ele fez um livro com o Holden velho. Né? Então, fica aí a dúvida. Não estou pronto para isso. Vai que ele morre no final. Pois é, Deus me livre, né? Ai, capaz que vai morrer também. Aí, ó. Você mata o Holden, não, hein? Queridos, abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Tchau, Raul. Tchau. Tchau, tchau, queridas. Até semana que vem. Beijo.